Bom, pessoal, retornando aqui aos exercícios propostos da aula 3, tá? Nós estamos tratando aqui de idealizações no Creo Simulate ou mecânica, quem estiver usando a versão antiga. E hoje nós vamos resolver esse problema aqui, são duas vigas, tá? Utilizando a idealização de viga. Poderia fazer como sólido? Poderia. Né? Então é possível fazer esse exercício aqui como sólido, né? Só que aqui a gente teria então uma barra de alumínio com diâmetro 55,28 e uma barra de aço, né, com diâmetro menor, 27,64. Vocês vão ver que, além de ser mais fácil, tá, fazer por elemento de viga, tá, a gente vai solucionar vários problemas, como, por exemplo, engastamento e aplicação da carga. Aqui vai ser bem facilitado aqui, utilizando o conceito de viga. Vocês vão ver que, para a gente trabalhar com um elemento de viga, a gente pode criar uma viga passando por 3 pontos. Então, o nosso modelo, inicialmente, será um modelo com 3 pontos aqui. Ponto 1, na coordenada 0, digamos. Ponto 2, a 300 milímetros. E o ponto 3, a 700 milímetros. Tá? Então, eu vou direto para o software. Tá? Eu estou usando, como eu já expliquei no vídeo anterior, estou usando a versão Wildfire, tá? A versão antiga, tá? Porque esse micro, quando eu estou gravando as aulas, ele não tem uma placa de vídeo muito potente, então eu já tentei instalar a versão Creo e não rodou satisfatoriamente, né? Posteriormente eu vou tentar num outro micro que eu disponho aqui em casa, eu vou tentar instalar a versão Creo. Bom, inicialmente aqui eu vou estar alterando aqui o meu diretório de trabalho, tá? Então, pode ser por aqui também, ó. Um menu Select Work Directory. Ok. E para esse primeiro exercício eu vou estar criando aqui um novo modelo, tá? Até aí tudo normal, né? Um novo modelo, tipo parte, né? Peça, sólido. Posso dar um nome para ele. Dar um nome para ele. Ok. E para a criação desse modelo, então, eu vou precisar criar 3 pontos. Tá? São 3 pontos. Esse ponto aqui, ponto central, e um terceiro ponto aqui. Tá? Esse ponto, digamos que eu escolha fazer esses pontos ao longo do eixo X, então eu teria aqui no coordenada 0, primeiro ponto, coordenada 300, segundo ponto, coordenada 700, terceiro ponto. Então, de volta para o software, onde é que eu crio esses pontos? Tá? Então, eu vou estar utilizando aqui esse menu aqui, tá? Esses menus aqui, na versão nova, eles vão estar aqui na barra superior, vão estar nessa região aqui da barra superior. Vocês vão poder achar, então, tanto o menu de dados quanto o menu de modelagem 3D, que é esse aqui. Certo? Bom, nós não vamos criar sólidos aqui. Nós vamos criar um modelo que vai ter apenas pontos, apenas 3 pontos. Né? Existe uma maneira mais fácil de criar os pontos, tá? Eu posso criar um a um, mas isso vai dar mais trabalho. E existe uma maneira aqui, que é essa, estendendo a barrinha aqui de Datum Point, né?
vocês vão ver que tem uma opção aqui que se chama Offset Coordinate System, sistema de coordenadas por offset, né? Então, nessa opção aqui, como é que funciona? Eu seleciono uma referência que é um sistema de coordenadas. Ó, selecionei a coordenada aqui, né? E eu vou criar aqui, ó, com base nessa coordenada, 3 pontos. Né? 3 pontos. Posso renomear eles, né, ou deixar como está aqui. Ponto 0, ponto 1, ponto 2. Digamos que o primeiro ponto eu deixo aqui na coordenada 0, vou fazer os demais ao longo do eixo x. Poderia ser y ou z, ou combinação deles, mas aí só iria complicar a vida. Então, o segundo ponto, nós sabemos que está a 300, ele vai estar a 300 milímetros da origem, e o terceiro ponto a 700 milímetros da origem. Então aqui, veja aqui, ponto 0, ponto 1, ponto 2. Esse é o nosso modelo para trabalhar com elementos de viga. Todo o resto vai ser feito lá no Simulate ou no Mecânica. Aqui o nome do módulo aqui nessa versão muda para Mecânica, mas é o mesmo módulo, ok? Então está lá nosso modelo, né? Se eu quiser salvar, é sempre bom ir salvando a cada novo passo, fazer salvar o nosso modelo, né? Bom, pessoal, e depois, né, para ir para o módulo, né, como a gente já viu, a gente pode ir lá em Applications, né, aplicações, e vocês vão encontrar a opção Simulate lá, ele vai estar em forma de ícone. Nessa versão aqui ainda é um menuzinho, um drop-down menu aqui, que eu escolho o módulo que se chama Mecânica. Bom, nessa versão, tá? Nessa versão, eu mudo para o modo estrutural ou térmico aqui na entrada, tá? Depois no menu Edit também dá para fazer a mesma coisa. Então eu posso escolher se eu quero fazer uma simulação estrutural ou uma simulação térmica. No caso é estrutural mesmo, né? Ok. Só uma coisa que eu vou fazer aqui no meu software aqui, tá? Só verificar aqui as unidades se estão corretas. Ok, estão corretas. Bom, ok. Bom, veja que eu tenho aqui, né, o menu de dados, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? O menu de dados, tá? Ele também existe aqui, tá? Na versão que vocês têm, ele vai estar no caso, ele vai estar na aba Refine Model, tá? Esses menus aqui, todos, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela vai estar aqui na barra superior, na aba Home, tá? Na aba Home. E esses demais menus aqui, vocês vão encontrar eles na aba Refine Model, tá? Então vai ter uma outra aba aqui chamada Refine Model, onde vocês vão encontrar esse menu de idealizações, tá? Então aqui eu tenho o menu de idealizações, tá? E o menu de regiões, região de superfície, região de volume, ok? Bom, só um detalhe. Então, o menu de dados, tá? Esse menu de dados, ele também existe, que existe lá no módulo de modelagem, ele também existe aqui no menu, no módulo de simulação, tá? Tanto o Creo Simulate quanto aqui no Mecânica. Porém, né, só um detalhe, se vocês criarem qualquer datum aqui, eu poderia estar criando esses pontos agora. Tudo bem, não tem problema. A única diferença é que quando eu crio lá na modelagem,
os datums vêm junto, eles vêm junto aqui com o modelo. Agora, se eu criar aqui, se eu criar um plano, por exemplo, agora, e eu voltar lá para a modelagem, daí eles não vão junto, tá? Então, se eu voltasse lá para o standard, para a modelagem, né? No caso de vocês, basta clicar ali no xizinho ali, sair do menu de simulação, ele não vai junto, os datums não vão junto, tá? Bom, qual o menu que nós vamos utilizar hoje, né? Primeiro, deixa eu explicar aqui quais são os menus de idealização. Esses menus aqui eles vão estar na aba Refine Model de vocês, refinamento de modelo, tá? Então, na aba de refinamento do modelo, tá? Vocês vão encontrar, além de outros menus, né? O menu Shell e Shell Pair, casca, né? Menu de casca. Eles servem, né? No caso, eles não estão habilitados agora. Eles não estão habilitados agora. Por quê? Porque eu não tenho sólidos aqui. Eu não tenho nada para transformar em 2D, em menu plano, né? em elementos planos, né? Elementos 2D. Porque eu teria que ter algum sólido modelado aqui para transformar em casca em elementos 2D. Então isso não vai funcionar agora. Depois eu tenho o menu esse menu aqui que nós vamos utilizar hoje, menu de viga, tá? Eu já vou explicar eles, né? mais a fundo. O menu de mola. Então eu posso criar uma mola, por exemplo, entre esses dois pontos aqui. O software vai colocar uma molinha aqui, tá? E aí eu coloco aqui qual é a rigidez, né? A extensão e a torção daquela mola. E os dois pontos vão se transformar, eles vão trabalhar como se tivesse uma mola entre eles, né? Simples assim. Isso é idealização. Menu de massa, né? Eu não preciso, digamos que a minha estrutura esteja carregada ali, ela esteja sustentando uma massa ali de 1 tonelada. Eu não preciso modelar aquela estrutura, basta que eu diga o ponto de aplicação do carregamento e coloque a massa ali. Ele vai se comportar, né? Como se eu tivesse ali uma massa. Claro, eu preciso colocar um carregamento de gravidade, nesse caso, né? Então precisaria colocar uma gravidade, adicionar isso aí. Isso serve também, tá, para estruturas com uma massa muito grande, né? Então se eu tiver uma estrutura que a massa representa um carregamento já considerável, eu tenho que adicionar também a gravidade ali para que ela faça efeito em todo o volume da peça. Ok? Aqui também eu posso colocar, no caso, aqui não vou ter, né, no menu de vocês, tá, na versão nova, eu vou ter também aqui, tá, trincas, então eu posso adicionar trincas, e vocês vão ter também aqui interfaces e solda. Então vocês podem colocar ali as chamadas conexões, né? Então tu pode colocar ali um ponto, um cordão de solda ali entre duas superfícies. Não é o caso agora, né? Eu não tenho nada aqui para adicionar solda. Você poderia colocar uma solda, né? Ou para montagens, né? Se eu tiver uma montagem, quando essa montagem vem para a simulação, é como se as duas superfícies montadas trabalhassem juntas. Elas vão se deformar juntas, só que nem sempre isso é a realidade. Por exemplo, uma pode deslizar na outra com determinado atrito. Isso aí é chamado de interface. Daí eu posso adicionar uma interface com uma característica diferente. E aí cada superfície vai se transformar com uma malha separada, né? com um comportamento separado da outra. Ok? Então esses menus, tá? Eles estão na aba Refine Model de vocês, tá? Além dos menus de região de superfície e região de volume, que eu vou explicar num próximo encontro. Tá? É bem interessante aqui, eu posso dividir uma superfície ou um volume da peça em subvolume para aplicar propriedades diferentes, né? Inclusive propriedade de material diferente. Então isso é possível também. Tá? Bom, era isso. Eu vou agora passar direto ao modelo. Tá? Nós vamos, como voltando aqui, né? Nós vamos construir agora os dois modelos aqui. Tá? Então esses dois modelos aqui são duas vigas, então vou construir duas vigas, uma de alumínio, a outra de aço. A primeira vai do primeiro ponto aqui, do ponto 0 até o ponto 1, e a segunda do ponto 1 até o ponto 2. Ok? Então, voltando aqui,
nós vamos trabalhar com o menu Beam, ou elemento de viga. Eu posso começar aqui entrando com um nome, né? Esse nome, tá? Ele pode ser nome, qualquer nome que vocês queiram, tá? Desde que não tenha espaço, cedilha e acento, caracteres especiais. Tá? Então, por exemplo, viga de alumínio. Né? Eu não posso usar espaço, posso usar underline. Né? Depois, né? No menu de vocês, tá? na versão nova, tá? Eu tenho ainda a opção de criar um conjunto de trabalhar com... desculpe, não é nesse menu. Tá? No menu que vocês têm lá, tá? Vocês têm aí a opção de referências, tá? Que é como vocês vão criar a viga, tá? Existem várias maneiras de criar uma viga. Então, a mais utilizada é essa opção aqui, que é point. Né? Então, eu seleciono um ponto e outro onde a viga vai estar apoiada. Né? Mas eu posso criar também através de uma curva, que vou mostrar isso no próximo exercício. Tá? Eu posso também colocar um ponto e a projeção dele numa curva. Né? Então, a menor distância, né, que seria a projeção desse ponto até a curva, vai dar o ponto de interseção. Ou o ponto e uma interseção numa superfície, né? Ou ainda uma cadeia de pontos ou um par de pontos. Aí tanto faz, né? Par de pontos. No nosso caso aqui, nós temos 3 pontos. Então eu vou usar a opção point. Nessa opção point, eu posso selecionar aqui os pontos que eu quero para essa viga. Nesse caso aqui, né, nós temos aqui o ponto 0 e o ponto 1. Eu não renomeei eles, tá? Então eles continuam com o mesmo ponto, o mesmo nome que foi colocado ali, foi pelo próprio software. Né? Material. Né? Material, eu poderia ter entrado já antes de começar a utilizar, eu poderia ter entrado no menu Materials, né? Materiais. Isso está na barra superior aqui de vocês, tá? Menu de Materiais. Tá? É esse menuzinho que eu tenho agora aqui na barra da direita, nessa versão. Tá? Como eu não entrei lá no menu para separar os materiais aqui que a gente tem, né, que a gente vai usar, eu vou entrar agora. Como é que eu faço aqui? Eu clico nesse botãozinho chamado de More, ele vai me levar aqui aos materiais disponíveis. Veja que nessa versão aqui, a gente só tem um diretório aqui de materiais. Na versão nova, vocês têm aí uma coleção, 2 pastas com materiais, então tem uma coleção bem maior de materiais. Ainda não o suficiente para a grande maioria das situações, mas já tem um número maior de materiais. Tá? Então, para essa simulação aqui, eu vou já separar aqui o material alumínio 2014, tá? Alumínio 2014. E nessa versão que eu tenho um aço apenas. Vocês devem ter mais de um aço ali, tá? Então, aí vocês podem selecionar um 1020, que se aproxima desse aço aqui, se tiver. Eu não sei se não, vocês têm acesso a esse mesmo diretório. Aí vocês podem selecionar o aço chamado Steel. Somente Steel aqui. Então eu já vou selecionar. Isso é como se eu tivesse entrado aqui no menu materiais antes de entrar no menu de viga, ok? Então já tem os 2 materiais que eu vou usar no modelo que eu estou construindo, ok? Veja que já apareceu aqui o alumínio 2014, né? Senão eu teria que vir aqui e selecionar o alumínio 2014, ok? Direção Y da viga. Bom, toda viga, por definição, tem o eixo X dela alinhado com a própria viga, alinhado com o eixo dela, com o eixo longitudinal dela. Então, consequentemente, o eixo Y da viga tem que ser perpendicular. E, por sua vez, o eixo Z tem que ser perpendicular aos outros 2. Né? Então, nesse caso aqui, o software está pedindo para que lado eu quero orientar a viga. Isso é importante, né, porque o cálculo é feito através da rigidez da viga.
E a rigidez ela é calculada em função do momento de inércia. E esse momento de inércia ele vai mudar, né, dependendo se a viga da geometria da seção da viga. Né? Então, por exemplo, uma viga circular, que é o nosso caso aqui, não vai fazer diferença. Para que lado, dependendo para qualquer lado que eu posicionar o y da viga, né, o momento de inércia não vai mudar e eu vou ter a mesma rigidez da viga e o cálculo vai ser sempre o mesmo. Agora, se eu tiver uma seção em I, por exemplo, já vai fazer diferença, né? Uma seção em C, por exemplo, já vai fazer diferença. Então, uma seção I, por exemplo, se eu mudar a direção Y em 90 graus, ela já não vai ser uma viga I, vai ser uma viga H. E isso muda aí toda a rigidez e cálculo que vai ser feito pelo software. Tá? Então, é basicamente isso. Eu vou mostrar depois para vocês como é que fica se eu mudar isso aqui. Então, só para entender, né, eu não poderia alinhar, né, aqui seria esse valor que eu coloco aqui, para criar o vetor, né, o vetor de direção. Então, esse vetor de direção, por enquanto, ele está na direção Y. Seria como o eixo Y da viga tivesse alinhado com o Y das coordenadas aqui, já que o X acompanha a viga. Então, eu não poderia, por exemplo, colocar isso aqui alinhado com X, porque o X da viga já está alinhado com X. Então, ele teria que ser perpendicular, né? O Y da viga teria que ser perpendicular. Eu poderia, sim, colocar em Y, em Z, ou uma combinação dos dois. Então, essa aqui seria a componente da direção do Y da viga. Então, agora, como está, estaria apontado para cima, aqui, para o Y do sistema de coordenadas. E por último, né, para criar a viga, eu entro no Beam Section para criar a seção da viga. Então, eu vou criar uma nova seção. Veja que não tem nenhuma seção aqui, né, anterior. Eu vou criar uma seção. Veja que já tem seções aqui pré-definidas no menu. Então, quadrada, retangular, retangular vazada em C, I, L, tal, diamante. Aqui eu tenho aqui, ó, circular sólida, né, que é o caso. Tem vazada também. E se eu tiver uma seção que não existe aqui, uma seção diferente aí, tal, que eu bolei agora, então a gente pode criar aqui através do sketch. Né? Então posso fazer um sketch aqui e criar uma nova seção. Tá ok? Por hora, eu vou entrar aqui na opção sólida, circular, e vou entrar com um raio. Veja que aqui ele pede o raio. No nosso enunciado, eu tenho aqui o diâmetro. Então, eu teria que dividir aqui, né, teria que dividir esse valor para ter o diâmetro. Né? Nesse caso aqui, então 55,28 dividido por 2, daria aqui os 27,64. Tá? Então, eu já tenho o raio, tá? Esse menuzinho aqui ele não divide, tá? Então não adianta botar dividir aqui que ele não executa. Então seria 27. Desculpe, aqui tem que ser ponto, tá? Não pode ser 27,64. 27,64. Bom, uma outra coisa que tem aqui nesse menu, tá? Interessante aqui, ó, eu posso clicar em Review e ele vai dar todas as propriedades aqui, ó. Todas as propriedades aqui dessa viga. Ele vai dar aqui a seção, diâmetro, área, momento de inércia polar, os momentos de inércia em determinadas direções, os principais pontos de apoio que ele vai, onde ele vai representar, aqui são os pontos que ele usa para representar a viga no modelo, tá? Então essas são, mesmo que vocês criem uma seção do zero ali, façam um sketch, ele também calcula para vocês aqui, tá? Todas essas informações aqui, ok? Então voltando aqui, eu vou dar OK, já tem a seção aqui, seção 1, OK, e vou dar um OK. Ó, então está aqui ó, a nossa viga, primeira viga, aqui são os pontos que ele usou para representar. Ali está o Y da viga, C da viga, e o X é alinhado com o próprio eixo da viga. Ok. Partindo aqui para
Partindo para a próxima viga, então, eu vou entrar aqui no menu de viga novamente. Agora eu vou criar a viga de aço, só cuidado para não pôr cedilha, né? Vou escolher a mesma opção, Point, Point, e aí vou selecionar aqui os dois pontos, né? O material, como eu já tinha entrado no menu Materials, Materiais, ele já vai estar aqui, ó, o aço que eu selecionei. A direção Y pode ser a mesma, e a seção, agora sim, eu vou criar uma nova seção, também sólida circular, sólida circular, e o raio, né, agora é 27,64 dividido por 2. Isso aqui vai dar... Então, vamos ver aqui, 27,64 dividido por 2, 13,82. Então, 13,82, lembrar de pôr o ponto, não vírgula, né? Ok, ok, ok. Então, veja ali, ó, esse é o nosso modelo, tá? Esse é o nosso modelo. Tá. Na versão que vocês têm, tá? Essa representação aqui, ela já tá, ela é bem melhor que essa, tá? Ela é bem melhor, já mostra as viguinhas ali com cores diferentes, tal, então já fica bem melhor, tá? Bom, vamos agora configurar nosso modelo aqui, tá, pessoal? Ele já tem material, né? Ele já tem as vigas, já tem o material, já tem dois elementos. Aqui, veja, a diferença é que aqui são dois elementos. Se eu fosse fazer por sólido, seriam dezenas ou centenas de elementos e o erro ficaria bem maior também, tá? O erro no resultado. Aqui a gente já tem um resultado mais apurado porque a gente está trabalhando com o elemento certo, que é o elemento de viga, tá? Bom, o que a gente precisa aqui, ó? O menu de engastamento, esse menu ele está aqui na barra superior de vocês, tá? Então eu vou colocar engastamento nas duas extremidades aqui, ó, nas duas extremidades, totalmente engastado, tá? Então veja, é o menu Displacement Constraint, tá? Restrição ao movimento. E eu vou mudar aqui o tipo de referência para pontos, tá? E vou selecionar aqui, ó, os dois pontos da extremidade. Lembrar de pressionar a tecla Ctrl aqui para pegar os dois pontos, tá? E vou deixar aqui, ó, tudo fixo aqui, ó. Tudo fixo, fixo, fixo para translação e para rotação nos dois eixos, ok? É basicamente isso aí. Então ele está engastado aqui, os dois lados. E por último, né? E por último, nós vamos colocar aqui um carregamento, né? Esse carregamento ele é de 20 kN. Ele aponta para a direita aqui. Então, vamos fazer isso usando o menu de força e momento. Esse menu também está aqui na barra superior de vocês, tá? Então, basta vocês clicarem lá no menu força e momento. Para aplicar a força, então, eu vou escolher a opção Points também como referência, tá? Veja, vou selecionar o ponto aqui intermediário, esse ponto aqui mais central aqui. E a componente, tá, pessoal? Como ele está alinhado com X aqui, ó, eu sei que ela é uma componente X, né? Então, nesse caso aqui, né, deixa eu só confirmar aqui o valor, 200 kN, né? Então, eu posso mudar aqui a unidade para kN também, né? kN, colocar aqui 200. Eu posso dar um preview aqui, ó. O preview está me mostrando a direção de aplicação da carga, está correta, né? Senão eu poderia colocar um menos aqui, por exemplo, e inverter a direção. E basicamente era isso, né? Ok,
Então tá lá o carregamento, restrições, as duas vigas, né? As duas vigas. E está lá nosso modelo. Ok. Bom, para criar um novo estudo, tá? Aqui na barra superior, vocês têm o menu de estudos e análises, né? Aqui na minha versão é Analysis and Design Studies, né? Então eu vou clicar nele, a figurinha, o botão é o mesmo, aqui é a mesmo ícone, né? Eu vou clicar nele aqui. Veja, eu não tenho nenhuma análise já criada aqui para esse modelo. Eu vou criar a primeira aqui no menu File, no menu Arquivo, né? E essa primeira análise que eu vou criar, então essa análise ela vai ser estática, né? Então vocês devem ter ali a opção estática, análise estática, nova análise estática, no meu caso New Static Analysis. Então New Static Analysis, eu vou ter aqui então carregamento e restrição, né? Por enquanto eu não vou explicar não vou explicar aqui esse modelo, tá? Desculpe, essa janela, vou deixar para uma próxima aula. A gente vai estar abordando ela, tá? Vou só dar OK e vou clicar na bandeirinha verde aqui para rodar essa análise aqui. Então vou rodar essa análise. Ele pede para abrir a janelinha de diagnóstico, ali vocês podem dar um yes, assim. Ele deve rodar em alguns minutos e aqui eu tenho a minha análise completed, tá? Veja que aqui apareceu um botãozinho amarelo aqui, né? Esse botãozinho amarelo, na verdade, ele é somente um warning, quer dizer, ele não é um erro propriamente dito, ele é uma advertência que ele encontrou algum probleminha e passou por cima e resolveu, né? Então isso não chega a ser problema, tá? Agora, se for um botão vermelho com erro aqui, aí sim ele vai parar a simulação e tu vai ter que arrumar o que aconteceu ali, certo? Bom, para ir para os resultados, né, eu posso vir diretamente aqui. Na versão que vocês têm 3 ícones aqui. Tá? Os 2 primeiros eu não costumo usar, porque são para uso de template de resultado. Normalmente eu clico só na opção para abrir a janela de resultados. Né? Então eu vou abrir a janela de resultados para essa análise. Tá? E por enquanto, tá? Eu vou estar vendo aqui o gráfico de fringe, tá? Gráfico de fringe. Tem várias opções aqui que eu posso visualizar. Eu posso visualizar a tensão, né? Então tem várias componentes aqui de tensão, vomices, máxima, média, mínima, cisalhamento. E veja que como eu estou trabalhando com viga, vão aparecer resultados aqui que são específicos para a viga. Ó. Beam tensile, bending, torsion, total. Então, essas opções aqui, tensão na viga, por exemplo, tá? São resultados específicos para o modelo com viga. Né? Não vai aparecer no modelo sólido, isso aqui não vai ter. Vai ter essas componentes aqui e outras componentes, mas não exatamente essa daqui. Né? Então, digamos que eu esteja interessado aqui em estresse, tensão. Né? Então, ok, né? Vou deixar aqui estresse, né? Vou pegar a opção Beam Tensile, a tensão na viga, né? Cada viga. Aqui eu posso usar a opção tons contínuos, né? Posso usar a opção Deformed. Vou marcar aqui as opções Show Elements, Loads and Constraint. Ok, and Show. Então veja aqui, ó. Veja que... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu posso ir no menu Edit, tá? No menu de vocês tem um lapisinho, tá? O menu Edit de vocês, ele tem um lápis ali e vocês clicam e vem aqui na janela de definição. Aí na janela de definição vocês podem mudar
alguma configuração aqui do display aqui, né? OK, show novamente. Ó. Ficou muito escuro ali, tá? Agora sim. Então veja só, eu tenho aqui o resultado, né? Veja que o resultado ele vai de menos 113, ó, que tem 10:2, né? Então menos 113 aqui nessa viga e mais 55 nessa outra viga, né? Veja, se eu vier aqui, vocês têm ali... Depois eu vou falar um pouquinho melhor para vocês ali. Pegar a janelinha Dynamic Query. Essa janelinha está disponível para vocês aqui já na barra, tá? Janelinha Query. Eu consigo ver aqui, ó, ao longo dessa viga aqui o valor. Então, ao longo da viga, a tensão nessa viga aqui, ela é uma tensão positiva de 55. Essa viga é a viga de alumínio, tá? A viga de alumínio. E aqui eu tenho menos 113 ao longo aqui da viga de aço. Bom, por que desses valores, né? Por que essa positiva, por que essa negativa, por que aqui é maior, por que aqui é menor? Bom, primeiro, a viga de alumínio ela tem um diâmetro maior. Então, a tensão é o carregamento sobre área. Então, por isso ela tem uma magnitude menor, né? Força sobre área, né? 55 o quê? Megapascal. 55 megapascal de tensão por que positivo? Porque é tração. Então, essa viga aqui ela está sendo tracionada com 55 megapascal. Já a viga de aço, que tem um diâmetro menor, tensão é força sobre área, com uma área menor, então um valor maior em magnitude, porém negativo, né? Então, menos 113 significa que essa viga aqui ela está sofrendo uma compressão de 113 megapascal. Então, esse é o resultado, tá? Espero que vocês achem esses menus ali. Os menus de vocês estão todos aqui na barra, tá? Esses menus que eu estou clicando aqui, por exemplo, esse Query, eu entrei aqui nessa minha versão, na aba Info. Para vocês ela vai estar aqui já na barra, na aba Home, né? Na primeira aba aqui, então já vai encontrar a janelinha Query, se vocês quiserem já utilizar. Eu vou falar sobre isso melhor na próxima semana, na próxima aula. Ok? Bom, desse modelo era isso, pessoal. Tá? Eu vou partir agora para o próximo modelo. Como a gente já conhece aqui o menu de viga, então já não preciso explicar ele completamente do início. Tá? Eu vou partir já para a construção do segundo modelo, tá? Que vai ser esse modelo aqui, ó, usando viga, tá? Então, eu vou um pouquinho mais rápido nesse modelo. Então, eu tenho 3 pontos aqui para criar esse modelo. Só que, assim, essa carga ela é diferente da outra. A outra é uma carga pontual no nó. E aqui eu já tenho uma carga distribuída. Por isso, tá? Esse segundo trecho, apesar de ser a mesma viga, esse segundo trecho da viga, ele tem que ser criado de outra forma. Ele tem que usar aqui a opção Through Curve, tá? Através de uma curva. Então, eu crio uma curva do ponto 2 ao 3 aqui, nesse caso, né? Onde eu posso colocar uma carga distribuída. Tá? Então, eu vou explicando à medida que eu for fazendo. Outro detalhe, esse ponto inicial aqui está totalmente engastado. Já os pontos 2 e 3, tá? Olha esse tipo de vínculo aqui. Ó. Esse tipo de vínculo aqui ele permite rotação e translação em X. Tá? E tem mais um detalhe aqui também, que é a seção, né? Veja que a seção, tá? Ela é uma seção em I. Tá? Ela tem as seguintes características. O B vale 100, T vale 20, DT vale 60, TW vale 20. Então, eu vou construir... Essa seção já existe pré-definida lá, o I. Só tem que colocar os valores, tá? E a viga é de aço, material aço. Ok, então voltando ali para o software, né? Voltando aqui para o software, eu vou criar um novo modelo, tá? Vou criar um novo modelo, vou chamar modelo Vigas 2, por exemplo. E vou criar os pontos, tá? Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Opa!
do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, tá? Então, menu de pontos aqui usando a opção Offset Coordinate System. Seleciono o sistema de coordenadas, vou criar 3 pontos, posso renomear ele se quiser, mas não é o caso. E vou colocar o primeiro ponto em 0, 0, 0. O segundo ponto ele vai estar em 1000 milímetros ou 1 metro. E o segundo ponto em 2000 milímetros. Ok, então aqui eu tenho 1000 e aqui eu tenho 2000. Ok, vamos ver aqui como é que está. Aqui estão os 3 pontos. Os 3 pontos. Ok. Os 3 pontos, então. Com os 3 pontos criados, eu posso ir lá para, no caso de vocês, para o menu Aplicações, Simulate, né? E eu vou para o Mecânica, Applications, Mecânica. No Mecânica, né? Estrutural, ok? No Mecânica, eu tenho ali, vou direto no menu de vigas, tá? Então, vou direto no menu de vigas e vou criar a primeira viga aqui. Tá? Então, aqui, ó, para criar a primeira viga, tá? Vou deixar como Beam 1, viga 1, tá? Eu vou criar ela através da opção Point Point, tá? O primeiro trecho. E vai ser aqui do ponto 0 até o ponto 1. Material, não selecionei, como eu falei antes, vou selecionar agora aqui no menu Materials. O material vai ser o aço da biblioteca, o Steel, ok. Direção da viga, ó, vou deixar como Y aqui. Depois eu mostro para vocês como é que ficaria se eu mudasse essa direção, tá? E vou criar aqui ó, a seção. Eu vou criar uma nova seção. Eu já vi que essa seção é uma seção I. Eu tenho que pegar só esses valores aqui, ó. Então ele é 100, 20, 60, 20. E vou copiar para cá. 100, 20, 60 e 20. Ok. Ok. Ó, na hora que eu der ok, ó, vocês vão ver que a viga vamos ver aqui um pouquinho melhor aqui. Ok, vamos deixar a viga aqui assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Se eu entrar aqui no menu de viga, se eu entrar no menu de viga, eu posso entrar tanto clicando na viga. Ó, digamos que eu mude aqui, ó, o eixo, a direção do eixo Y da viga, eu coloque ela em Z. O Z está para cá, ó, na horizontal. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha só, a viga já ficou uma viga H, né? Em vez de, tá? Eu posso também, ó, fazer isso aqui, ó, colocar componentes, né? Posso colocar componentes aqui, ó. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Uma componente vai ficar em 45 graus com Y e Z, né? Olha só, ela fica inclinada. Também muda o cálculo, tá, pessoal? E aí vai mudar o cálculo, logicamente, né? A não ser que eu incline todos os carregamentos também. Né? Então, o eixo Y da viga, ele serve para isso, né? A direção do eixo Y, para dizer a direção, né, da vertical da viga, né? Certo? Ok. Então, era isso por enquanto, né? Agora, para a segunda parte da viga aqui, pessoal. Vamos ver aqui como é que a gente faz essa segunda parte da viga aqui. Para fazer essa segunda parte da viga, vocês vão encontrar aqui no menu de Datums de vocês, que está na barra superior, tá? Vocês vão encontrar a opção ali, Datum Curve. Ok?
o menu de vocês é mais fácil de usar. É um íconezinho, tu clica e já vai clicando ali nos pontos. O meu é mais a versão antiga, tá? Ele aparece esse Menu Manager aqui, bem mais difícil de trabalhar. Então aqui eu vou escolher aqui, ó, True Points, tá? True Points. Ele vai me pedir aqui para selecionar aqui, ó, toda o array, não, aí ele vai pegar todos os 3 pontos, não, single point, done, e eu vou adicionando aqui os pontos, ó. Então, esse primeiro ponto, opa, ele pegou todos ali, ó, voltou para whole array aqui, single. Deixa eu cancelar e vamos de novo aqui. Esse meu menu ele é mais difícil de usar, né? Um pouquinho mais difícil. Também não estou... Ok, peguei os 2 pontos, então vocês vão selecionar esses 2 pontos, tá? E vão criar uma curva através desses 2 pontos. Está lá a curva. Aqui está a curva. Bom, agora para criar a próxima viga, eu vou criar ela já através de uma curva aqui, ó, Add Curve, né? A curva que eu acabei de criar. O material ele é o mesmo, o steel, a direção é a mesma, a seção é a mesma. Basta dar OK. Está lá o nosso modelo, então, agora sim, já criado completamente. Bom, agora é adicionar a viga e materiais já estão ali presentes, basta criar as restrições e o carregamento. Eu vou criar a primeira restrição. Nós temos 2 tipos de restrições ali, ó. Uma restrição totalmente engastada e um tipo de vínculo aqui, tipo 2, né? Onde eu posso ter rotação e translação em X, né? Ok? Então eu vou criar 2 restrições. O menu que vocês vão usar, o Displacement Constraint, vai estar aqui na aba de vocês, né? Na barra superior. Na minha versão ele está aqui assim, né? Displacement Constraint. Então eu vou selecionar aqui o primeiro ponto lá, a opção aqui é Points. Vou selecionar esse primeiro ponto aqui e ele é totalmente engastado aqui, ó. Totalmente engastado. Ok, tá lá ele. Já a minha segunda restrição, agora sim, eu vou selecionar a opção Points aqui e veja, eu vou selecionar os 2 pontos aqui. Esse aqui, o intermediário, e esse outro aqui. Tá? Então, esses 2 pontos aqui. Ó. Veja que a minha placa de vídeo já está dando uns chilique aqui, né? Essa minha placa ela não é tão boa. Então, para vocês instalarem, cuidem disso, tá? Vocês têm que ter placa de vídeo, memória, né? Placa boa e memória para rodar adequadamente o software, principalmente a versão Creo 6.0, tá? Então, por isso eu estou ainda utilizando essa versão. Bom, e o que eu tenho que fazer aqui, ó, depois que eu selecionei os 2 pontos ali? Estão lá os 2 pontos selecionados, tá? Então, os 2 pontos selecionados. Eu tenho que liberar a translação ao longo do eixo X. Eu libero aqui assim, ó, livre, free. E eu tenho que liberar a rotação em torno do eixo Z. O eixo Z é esse que entra aqui assim, ó. Ele vai poder rotacionar em torno desse eixo. Eu faço isso liberando aqui assim. Isso serve para os 2 vínculos aqui, do ponto intermediário e dessa extremidade aqui. Ok. E por último, tá, pessoal? Por último, vem o carregamento, que também é através do menu de força e momento. Tá? Esse menu ele está aqui na barra superior de vocês. Tá? Vou mudar o nome. Tá? Eu já expliquei anteriormente, né, que o nome aqui representa conjunto. Né? Tá? Bom, agora sim, ó,
quando eu for criar esse carregamento distribuído, veja que agora eu vou selecionar não ponto, né, e nem superfície, mas sim Edge Curve. E vou selecionar a curva ali, ó. Veja quando eu passo o mouse por cima, ele já salienta ali a curva. Então, ali, ó, eu vou selecionar a curva, né? Selecionando a curva, agora sim eu posso aplicar a carga distribuída, né? Eu tenho duas maneiras de aplicar a carga distribuída, pessoal. Essa carga distribuída aqui, ó, veja, é 12.000 newtons, ou 12 kilonewtons por metro. Como é que eu aplico uma carga distribuída? Eu posso aplicar um carregamento normal, né? Só que eu tenho que multiplicar o valor aqui pelo comprimento. No caso, 12.000 multiplicado por 1, porque é newton por metro, vai dar 12.000. Né? Agora, no software, tá? Então tem essas duas maneiras de fazer. Eu posso fazer essa continha e aplicar o carregamento aqui, normal, né? Já vou colocar ele em kilonewton mesmo. Ou eu posso vir na opção avançada, tá? Na versão de vocês também tem isso aí. Posso vir aqui e posso colocar aqui a força por unidade de comprimento. Ele já vai ser em, no caso aqui, newton por metro. Tá? Então tem as duas maneiras de fazer, newton por metro ou simplesmente newton, e aí eu tenho que fazer a continha lá multiplicando pelo comprimento, a carga distribuída. Ok? Ficou entendido isso aí? Bom, qual é a direção que eu vou usar? Eu tenho que olhar o sistema de coordenadas, para onde está cada eixo. O y está aqui assim, o z está aqui assim, o x está aqui assim. Então, no meu caso, tá, eu vou estar aplicando essa componente em y. Né? Então, veja que eu vou colocar um menos aqui, ó, menos 12.000, porque aqui eu tenho só a opção newton por metro, não tenho quilonewton. Então, 12.000. Se eu der um preview, vou ver que a carga está apontando aqui para baixo. Se eu quiser o efeito contrário, né, seria só 12, ela estaria apontando para cima. Né? Eu vou deixar como menos aqui. Ok, ok. Bom, o gráfico de vocês é bem melhor que esse, tá, pessoal? Ele é bem melhor que esse aqui, mas vocês vão ter isso aqui, ó, engastado aqui. Aqui tenho um vínculo com translação em x, rotação em y, translação em x, rotação em y, e a carga distribuída de 12 kN por metro. Está pronto o nosso modelo. Posso vir aqui no menu Análise and Design Study, que também vai estar por aqui assim na barra de vocês. E vou criar um novo estudo do tipo estático. Então, New Static Analysis. Ok. Vou rodar essa análise. Veja que, como eu já rodei uma análise anterior e não mudei o nome, já existe uma análise 1 na mesma pasta que eu estou trabalhando. Posso salvar por cima ou dar um outro nome. Vou salvar por cima. E eu posso também rodar, abrir a janela de diagnóstico. Ok também. Ele vai rodar e depois vai me dar o resultado aqui quando tiver completed. Ó, análise completa, run completed, ok, completed. Eu posso ir na janela de resultados ali, veja. A janela de resultados vai me abrir aqui a janela em branco, para vocês ela vai estar em branco mesmo, a cor de for é branca. Eu posso escolher aqui o que eu quero visualizar, veja que eu tenho estresse, deslocamento, né, tensão, deslocamento, deformação, rotação, resultante da viga e tal. Então tem algumas coisas que aparecem porque o modelo foi feito em viga. Né? Então aqui eu tenho, vamos deixar estresse primeiro, volmices. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, tons contínuos, deformed. Eu vou colocar aqui, marcar essas opções aqui. E veja, eu vou marcar também aqui, ó, animação, animate. Vou colocar um número de frames aqui. Eu posso gerar um vídeo, tá, pessoal? E posso gerar um vídeo, salvar um MPEG. Então, isso aqui para um relatório, né? Pode ser interessante. Então, veja aqui, ó. Esse aqui é o meu resultado, né?
que está a viga, né? Ela pode girar aqui, também pode ter translação, né? E eu tenho um resultado aqui, ó, meu resultado ele vai de 0, né, aproximadamente 0, aqui assim, até 7.9, vamos arredondar para 8, né? 8 megapascal. 8 megapascal é bem aqui assim, ó, onde está vermelho aqui, ó. Onde está vermelho, eu posso também diminuir aqui a velocidade, aumentar, dar um pause, né? Disparar. Parar aqui. Ó. Então aqui, ó, onde está vermelho, é onde eu tenho o máximo. O que eu posso visualizar também, né? Em quantidade, eu posso vir aqui mostrar o deslocamento, né? Eu quero saber a flecha aqui. Isso está em deslocamento, magnitude ou alguma das componentes. No caso, vou deixar magnitude aqui, ó. Ok, show. A mesma coisa, tá, pessoal? Ó. Eu tenho um máximo, né? Eu tenho um máximo que é de... Aqui é 10 a menos 2, tá? 8 centésimos. 0.085, né? Então, 0.085. Bem aqui assim, onde tem a máxima carga, ok? Então aí só para vocês visualizarem, né? Ó, como eu pedi para mostrar os elementos e também os elementos estão aqui, ó. Os elementos são as vigas. E a restrição e o carregamento. Ele pinta por cima e tu tem uma ideia aqui do que é a deformação na viga, né? No caso aqui, claro, ampliada muitas vezes, né? 10% do tamanho, ou 20%, não me lembro, do tamanho do modelo, né? Para mostrar que esses 8 centésimos aqui, né? Que seria essa flecha aqui, assim. Certo, pessoal? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Vou estar postando esse vídeo em seguida e nos vemos na próxima aula. Até mais.